Olá meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o Gordini. O Gordini ele teve uma trajetória na França, depois ele começou a ser vendido aqui no Brasil pela Williams. A gente vai falar tudo nesse vídeo, teve até outro nome, começo, sem ser Gordini. Quem é inscrito aqui já sabe, quem assiste nossos vídeos recorrentemente também já sabe, esse é o canal Metaneiro, meu nome é Rodrigo Barbieri e bora pro vídeo. Devido ao grande sucesso do Fusca, a Renault queria um carro que fosse à altura para poder competir de igual para igual com o Volkswagen Fusca. E então, em 1949, ela deu essa missão para o engenheiro Ferdinand Picardi para projetar um carro que seria concorrente do Fusca. Esse engenheiro, ele já tinha um projeto que já estava em andamento já desde 1946 lá na Renault, que era o Renault 4CV. Esse Renault 4CV era vendido na França e era já um relativo sucesso. Eles queriam um carro que fosse compatível com o Fusca para poder concorrer de igual para igual. Então, em 1953, ele apresenta o seu projeto para a Renault de um carro com 4 cilindros, refrigerado a água, de 845 cilindradas, 26 cavalos, com seu porta-malas na frente e um câmbio de 3 marchas. A Renault gostou do carro, porque era um carro bem parecido com o Fusca, parecia um projeto da Volkswagen, exceto pelo motor, que era um motor refrigerado a água, e os carros da Volkswagen em si eram refrigerados a ar. Mas era um motor traseiro, era uma construção assim bem parecida, então eles gostaram, porque iria concorrer meio que tete a tete ali com o Fusca. Só que o nome do carro não era Gordini ainda, ele era Dauphine. Ele começou a ser fabricado em 1956 e até setembro de 1957 ele vendeu 26 mil unidades, então ele foi um grande sucesso na França. Enquanto isso, aqui no Brasil, no dia 26 de agosto de 1952, era fundada a Williams Overland do Brasil. Ela foi estabelecida na cidade de São Bernardo do Campo. Em 1958 ele fez uma parceria com a Renault francesa para produzir esse Gordini, que ainda não era chamado de Gordini, era Dauphine. Nessa época, a Williams, eles ainda só fabricavam a Jeep e a Rural Williams. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre a Rural Williams. Devido a esse contrato com a empresa francesa de 1958 e 1959, eles lançam o Dauphine aqui no Brasil. Só que o que acontece com a Williams? A Williams, eles faziam um Jeep. E o que é uma característica de Jeep? Eles têm uma suspensão bem forte, uma suspensão bem robusta. Então, quando eles pegavam os modelos deles dos Estados Unidos e começavam a fabricar aqui no Brasil, eles não faziam alteração na suspensão. Já esse francês, eles tentaram fazer a mesma coisa, trazer aqui para o Brasil sem fazer alteração na suspensão. O que acontece? O solo europeu é um tapete perto do Brasil. O Brasil, perto do solo europeu, parece um solo lunar, cheio de buraco. A suspensão começou a quebrar. Ela era uma suspensão chamada de Air Stabler. O que essa suspensão fazia? Ela tinha umas bolsas de ar na suspensão que, dependendo do peso do carro, ela inflava ou desinflava. Ou seja, o carro estava sempre reto, sempre estaria plano, independente do peso ou da distribuição que você colocava no carro. Essa suspensão começou a quebrar com facilidade aqui no Brasil. Então começou a ganhar apelido. E naquela época tinha uma propaganda na televisão do leite em pó Glória. E falava nesse leite em pó: desmancha sem bater. Você colocava água, colocava o leite em pó e sem bater ele virava leite. E essa era a propaganda do leite Glória. Ele ganhou o apelido do leite Glória, dizendo que o carro não precisa nem bater em lugar nenhum que ele já desmancha. O carro também capotava. Também ganhou um apelido que era Aero Capotable, porque ele capotava com facilidade. Dependendo da velocidade, passava por cima de um buraco, o carro capotava. Devido a isso, em 1962, a Williams fez umas modificações no carro, reforçou a suspensão, então o carro começou a ficar mais durável. Só que ele já tinha pegado apelido e esse apelido estava minando as vendas, então eles mudaram o nome do carro para Gordini. O nome Gordini, ele é homenagem a um cara que fazia preparações de carro esportivo. Ele aumentava a potência de carros esportivos, ele também era corredor, fazia corridas, inclusive ele era piloto da própria Renault lá na França, o Amédée Gordini. Em 1964, o câmbio do Gordini passa a ter 4 marchas. E também eles aumentam a cilindrada do Gordini para 1093 cilindradas, ou seja, antes ele era menos que 1.0, agora ele tem 1093. Antes ele tinha 26 cavalos, agora ele passa a ter 55 cavalos. Só que o que acontece? O Gordini, ele tem umas entradas de ar na lateral. Aquelas entradas de ar na lateral dão de frente para o radiador, que fica na frente do motor atrás
Atrás do motor ele tem umas aberturas que é para o ar quente sair. E o que acontece? O motor um pouquinho mais potente, ele começou a esquentar mais. Quente, ele ganhou outro apelido, que é rabo quente. Charmander. Charmander. Se fosse nos dias de hoje, ele ia se chamar Charmander. Eu acho que nem é dia de hoje não. Esse é o Pokémon 1 lá. Então, né? Vem o Charmander, passa o gordinho. Em 1965, a Willys começa a estudar um sucessor para o Gordini. Ela não dá nome ainda para o sucessor do Gordini. Eles começam a falar que ele era o Projeto M. Você vai entender o porquê que eu estou falando dele agora, mais para frente nesse vídeo. Esse Projeto M, eles já fizeram motor, já fizeram meio que uma estrutura para esse motor e faltava a carroceria. Em 1966, o Gordini ele ganha novos frisos, ele ganha uma posição nova para o bocal do tanque, também na traseira. Ele ganha uma pequenina restilização. Embora o projeto já era bem antigo, por isso que eles fizeram o Projeto M. E também agora, em 1967, a Williams ela é vendida para a Ford. A Ford, no ano seguinte, 68, ele dá sequência a esse Projeto M. E o que ela faz? Ela finaliza a carroceria, se baseia um pouco na carroceria do Mustang para fazer a carroceria desse Projeto M. Usa o motor que já era projetado pela Renault, que era propriedade da Williams aqui do Brasil, e batiza esse carro de Ford Corcel. Os primeiros Ford Corcels em 1968. Só que como o projeto da Williams era substituir o Gordini, ela faz isso com o Ford Corcel. Ela substitui, tira o Gordini de linha e coloca o Ford Corcel em linha. Na verdade, a Ford ela continuou com os projetos da Williams, ela continuou com a Rural Williams, ela continuou com o Jeep Williams, os projetos que estavam rodando da Williams, ela continuou. E a ideia da Williams era trocar o Gordini. E o carro não tinha nome ainda, então eles fizeram o Corcel e substituíram. Tanto que o Gordini, a roda dele é 3 furos e o Corcel vem 3 furos. É o único Ford do mundo 3 furos, foi o Corcel e o Del Rey, são os brasileiros. Todo lugar que ela fazia um Mustang nos Estados Unidos era 5 furos ou 4 furos. Ela utilizou mesmo todo o projeto que tinha do Projeto M para fazer o Corcel. Bem, meus amigos, esse foi o nosso vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é claro que você gostou desse vídeo, meus amigos. O que você faz quando você gosta de um vídeo? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.